alegria que nós iniciamos esse mês de comemorações, né? E vocês desculpem a emoção, mas é que eu tenho a gratidão e a alegria também de fazer parte desses 10 anos. E a nossa reflexão de hoje tem o objetivo de dividir um pouquinho desse trabalho que nós realizamos aqui na área da família, que é para todos aqueles que aqui quiserem estar em todos os domingos, sejam pais, sejam mães, irmãos, avós, nessa vida atual, nas anteriores ou nas futuras. Ou seja, qualquer um é muito bem-vindo nas nossas atividades de domingo. Para começar a nossa conversa, eu vou narrar uma história que está contida nesse livro, Vivências do Amor em Família, que inclusive nós temos alguns exemplares aí hoje para quem se interessar. Um livro que é compilado pelo Luiz Fernando Lopes, um trabalhador espírita de Recife, sobre diversas falas, seminários, textos escritos pelo nosso querido Divaldo. E essa história, então, Divaldo narra que se passou na Mansão do Caminho, a grande obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, local fundado pelo Divaldo, pelo Nilson, parceiro de jornada dele, já desencarnado, onde muitas crianças foram ao longo do tempo adotadas por ele mesmo e outras pela própria instituição. Divaldo nos conta que, certa vez, um menino com 4 anos de idade, na época em que a mansão ainda tinha lares substitutivos, com tios e tias que se dispunham a cuidar das crianças. Um desses meninos, certa vez, fabricou com as suas habilidades manuais, com um pedacinho de metal, uma faca. E para a tia, que cuidava do seu lar substitutivo, ele a apontou e disse: "Vou matá-la." E a tia disse: "Como, menino?" "Sim." "Quem sabe tu escolhe alguma das tias, aquela que tu deseja, que te dê uma última oportunidade. Pede perdão a ela e podemos tentar que ela te receba novamente na sua casa. E se ela não aceitar, tio, não terei mais o que fazer, meu filho." Então o menino aceitou desculpar-se e escolheu a tia, mais simpática ao seu coração. Divaldo pediu que o pedido de perdão fosse no dia seguinte, claro que para preparar o coração da tia. Investiu nela, já que ela estava ali para educar. No dia seguinte, então, o menino teve a tal conversa. Desculpou-se com a tia e ela o acolheu novamente. Alguns meses depois, ele finalmente entrou para o grupo jovem da mansão. E ali já passava a amar um pouco mais o nosso Mestre Jesus, a compreender ainda um pouquinho mais a sua mensagem de amor. E ao fazer 18 anos, procurou Divaldo. "Tio, eu quero emancipar-me. O senhor me daria essa liberdade?" Ele disse: "Mas, filho, você está com apenas 18 anos. Quem sabe aguarde uma..." Que já tinha pensado em tudo, que já havia se organizado, que achava que poderia ganhar a vida de forma justa, ainda disse para o Divaldo: "Eu acho que eu já aprendi a amar. Já compreendi a mensagem da vida. Me dê essa liberdade, tio." Divaldo então lhe disse: "Está bem. Eu tenho apenas 2 condições, meu filho. A primeira dela diz respeito à sua dificuldade em superar o passado. Então, se na jornada da vida voltares a ter os teus impulsos de matar alguém, meu filho, eu te peço que volte até aqui, à Mansão do Caminho, e me mate. Porque Deus te confiou a mim quando tu tinhas apenas 2 meses de idade. Eu fui responsável pela tua educação. Fiz o melhor que pude. Te apresentei o caminho do bem. E se matares eventualmente alguém, eu sou o responsável. Eu falhei como educador. Então te peço que volte até aqui,
e mate a mim. Imagina, tio, eu nunca te mataria, pois então não matarás ninguém por aí, meu filho. A segunda condição é que se eventualmente tu falhares, se por acaso te encrencares por aí, faça contato direto comigo. Não quero intermediários entre nós. Me dê um telefonema, envie-me uma carta, arranje alguma forma de me contatar diretamente e eu te ajudarei em tudo que tiver possibilidade. Continuarei ao teu lado, de qualquer forma. Não utilize de intermediários, porque se utilizares eu não te ajudarei. Ficaria muito estranho alguém que não tem vínculo algum afetivo com a tua história pousar de anjo bom. Eu quero ajudar-te, na medida das minhas possibilidades. E, claro, depois disso, providenciaram o que era possível, alguma organização financeira para que ele sobrevivesse nos próximos 6 meses. E nos narra Divaldo que, então, o filho dele se foi pelo mundo. Passaram-se anos e ele não teve nenhuma notícia do filho. Quando, certa feita, foi chamado para receber uma homenagem, um título de cidadania em uma cidade do interior de São Paulo. O vereador responsável pela Câmara, onde ele receberia a homenagem, lhe fez um pedido estranho, que pudesse estar na cidade um dia antes da homenagem, o que não era habitual. Embora estranhando a situação, Divaldo foi. E na véspera da homenagem, ao chegar no Salão Nobre, onde várias pessoas o aguardavam, inclusive o vereador responsável pelo título que ele receberia, lhe aguardaram com uma linda exposição de quadros que retratavam rostos humanos. Divaldo apreciou as obras de arte. E foi quando, então, na solenidade, solicitaram que adentrasse um rapaz. Ele nos narra que era um rapaz afrodescendente, com os cabelos rastafari, e que só pela ginga do caminhar, entrando pelo salão, o Divaldo já disse, pensou com ele mesmo, essa ginga baiana é meu filho. Ele entrou de óculos escuros, com um pacote nas mãos, e parou ao lado do Divaldo. Então o vereador lhe perguntou, o senhor lhe reconhece? Sabe quem é este moço, senhor Divaldo? Divaldo prontamente olhou para o lado e disse ao seu filho, tire os óculos escuros. Mas por quê? Perguntou o artista. Para eu ver se não está usando drogas, meu filho. Agora os jovens por aí usam desse artefato de vez em quando para esconderem o vício. O menino então tirou os óculos e disse, eita, tio, continua igual, né? E ele disse, não, filho, pior. Se é que a gente tem que mudar na vida, cada dia ando mais cuidadoso e cauteloso com aqueles que amo. Então o rapaz lhe ofereceu o quadro, onde ele retratou o rosto do Divaldo. Lhe disse que se tornou artista, esculpia faces com areias coloridas e predas semi-preciosas que lapidava. Ao olhar o quadro, Divaldo surpreendeu-se porque não havia ali a pretensão de um desenho perfeito, mas ele enxergou a sua alma naquele retrato. Quando o menino lhe disse, o senhor enxergou a sua alma, não foi, tio? E ele reconheceu, sim, filho. Foi exatamente o que vi. E ele disse, pois então, eu me tornei um pintor de almas. Assim faço os meus retratos. Quando alguém me pede preciso me hospedar na casa desta pessoa. Conhecer os seus hábitos, estudar os seus sentimentos, para retratar a sua alma com a minha arte. Alguns minutos depois, quando todos se retiraram e ele pôde ter uns minutos a sós com seu filho, então lhe perguntou, como foram esses anos? E o teu ímpeto de matar alguém? O que se passou? Pois é, tio, disse ele. O mundo ainda é muito hostil com os afrodescendentes. Eu sou pobre, digamos assim. Por diversas vezes passei por situações de preconceito que me deram muita raiva. Confesso
que algumas vezes cheguei a elaborar o plano. Mas toda vez que o ímpeto me vinha, eu lembrava do Senhor, pedindo para lhe matar, antes de matar alguém. E lembrava de Jesus, das tantas histórias que o Senhor me contava e que eu ouvi na mansão. Se ele mesmo, amarrado à cruz, quando levou uma bofetada, perguntou ao guarda: por que me agrides? Não era justo que eu oferecesse a violência, onde quer que eu estivesse. Se abraçaram demoradamente. E o menino agradeceu muito a Divaldo. E o Divaldo lhe disse: não, filho, agradeça a sua consciência, que foi capaz de assimilar todos os ensinamentos da educação integral que recebeste na mansão do caminho. E por tuas escolhas, resolveste traçar uma nova trajetória. Os amigos espirituais me relataram, sim, que no teu passado andaste pelas fileiras do crime. Por isso trazias contigo essas reminiscências e a vontade ainda muito exacerbada relacionada à violência. Ao final dessa história, ele nos traz que o nosso Evangelho, que resume o ensinamento moral do Cristo, é o grande roteiro, porque pode nos conduzir ao que chamamos de pedagogia do amor, a educação do amor, o caminho pelo qual podemos construir as novas gerações. Porque, diante de todo o conhecimento que nos discutir na doutrina espírita, que somos seres imortais, em trajetória evolutiva, viemos de muitas outras existências e nos dirigiremos a outras tantas, e que as nossas experiências são para que possamos fazer brotar em nós, desenvolver as virtudes necessárias, a nossa felicidade verdadeira, a harmonia e a construção dos mundos melhores a que queremos pertencer. Lá no próprio Livro dos Espíritos está a frase que precisamos contribuir para o progresso uns dos outros. E quando nos encontramos na missão de pais ou educadores, temos por missão desenvolver o espírito dos nossos filhos pela educação. Educação essa que ainda não é o que trazemos cada um de nós nas nossas práticas mais arraigadas. Ainda pode não ser a forma como fomos educados e nem ainda como hoje temos plenas condições de o fazer. Que tem alguns ingredientes que nós escolhemos abordar na reflexão de hoje e que viemos trabalhando ao longo do tempo para alargar a nossa compreensão da mensagem de amor trazida por Jesus e pelo Evangelho. O primeiro deles, que essa história nos ilustra de forma tão bonita, a empatia. A nossa capacidade de conseguirmos estar olhando na perspectiva do outro. Se estamos com uma criança em diferentes fases de desenvolvimento, que possamos olhar uma determinada situação, que pode nos parecer um comportamento diferente, que pode nos parecer algo inadequado, e tentamos ver o que contexto que ela está trazendo, para que possamos estabelecer conexão, tendo o afeto como grande condutor do processo educativo. Se nós repassarmos no nosso cotidiano o contato com as crianças se conectam verdadeiramente com aqueles com quem elas se divertem, com quem elas brincam, com quem elas admiram. Então é preciso que nós possamos, através do amor, acolher. Se temos a perspectiva que trazemos todos tendências a serem reformadas, virtudes a serem plantadas,
seja qual for o conteúdo, que detectarmos no outro a nossa compreensão alargada de que é algo temporário e que precisa ser educada, nós teríamos capacidade de acolher. Inclusive, como essa história nos narra, um ímpeto violento. Esse olhar lúcido dirigido às nossas crianças, sejam nossos filhos, sejam nossos educandos, faz com que possamos perceber neles as tendências que trazem e acolhê-las verdadeiramente. E não repulsarmos. Em nenhum momento na história, Divaldo reprime, condena, julga ou castiga. Mas o que é isso, menino? Que história é essa? De onde vem? Ele acolhe. Vamos ver o que é isso. Mas, da mesma forma, também oferece direcionamento seguro. De forma firme, mas gentil, simultaneamente, assertivo, direciona. E nós sempre trabalhamos que a boa referência aos nossos filhos é melhor que seja Jesus. O nosso esforço e a referência com a qual eles não se decepcionarão. Nós falhamos bastante. Que eles possam ter em nós os melhores exemplos que nós tivermos condição de dar. Especialmente o nosso esforço em nos melhorarmos, em crescermos. Mas em Jesus, que eles possam reconhecer, dentre os tantos heróis disponíveis hoje em dia na nossa sociedade, a sua mensagem revolucionária. Revolucionária porque já imaginaram se ele tivesse nos dito: não ofereçam a outra face. Respondam de forma ainda mais violenta. Perdoar? Jamais. Brandura? Misericórdia? Doçura? Humildade? Não. Que seria do nosso planeta com esse tipo de mensagem? Mas a mensagem de Jesus é revolucionária, porque nos coloca como os grandes responsáveis pela nossa trajetória e do mundo no qual estamos imersos. E podemos modificá-los, mas através justamente do perdão, da misericórdia, da compaixão, da brandura e da doçura. Mas também nos ensina a firmeza necessária e a assertividade. Porque se estamos no papel de condutores, que o possamos fazer sem vacilarmos. Em nenhum momento, Divaldo aceita ou titubeia que matar pode ser uma opção. Sem condenar, sem julgar. Ele aproveita o ímpeto trazido e o canaliza para outros objetivos. Elogia a habilidade de construir a faca. Reconhece virtude que pode estar ali contida e oferece emprego digno. A coerência é um grande ingrediente na nossa trajetória de educação. O sim, sim, não, não. Porque é muito difícil. Quando pegamos os espíritos em fase infantil, para eles, a falta de uma orientação que traga segurança. A organização cotidiana oferece segurança. Os primeiros hábitos que necessitam um bebê, de alimentação, de sono, de brincadeira, de higiene, são nossos grandes norteadores, que em tudo a disciplina precisa estar presente, sem rigidez, mas a organização que acolhe. O limite que a nossa sociedade tanto traz é altamente acolhedor, quando um indivíduo sabe que tem diretrizes seguras para seguir, onde um lar que tem as suas regras, podem ser algumas negociáveis e flexíveis, as outras não serão. Quando todos aqueles que cercam uma criança a apontam na mesma direção, essa é uma postura altamente organizadora para o desenvolvimento das virtudes. E a paciência.
A caridade, como o Evangelho nos ensina, que tem perdão, que tem indulgência, compaixão. Porque na medida que compreendemos, e hoje nós temos a felicidade de termos a nosso dispor, coisa que as gerações anteriores não dispuseram, de tanto conhecimento das ciências do mundo também, a nos auxiliar a compreender o desenvolvimento humano desde a mais tenra idade. Que nós possamos perceber que através da repetição, da coerência, do direcionamento seguro, nós estabelecemos os limites necessários para a educação. Quando nós conseguimos compreender e avaliar de forma lúcida que os métodos que parecem mais brotar de forma natural em todos nós, pelo nosso passado, pela história que percorremos, eles podem plantar mais negatividades do que virtudes. Quando nós utilizamos os castigos, as punições, que examinemos o que nós criamos naqueles que nos cercam. Provavelmente uma criança que passa pelo castigo, pela punição, naqueles momentos se acendem nela o rancor, a mágoa, a raiva. Jesus não nos ensinou a autoridade através do medo, da imposição. Se nós sabemos que precisamos moldar caráteres, desenvolver a arte de manejar os caracteres, não é? A doutrina também nos diz que no momento em que aprendermos isso, desenvolveremos a ciência da paz. A da guerra parece que já sabemos construir, mas a da paz, que maneja os caracteres humanos, precisa reacender em cada um o que há de melhor. E por que imaginamos, doutora Jane Nielsen, que é fundadora da disciplina positiva, nos diz assim, por que imaginamos que uma criança, para bem proceder ou para aprender, precisa antes sentir-se mal? E quando nós experimentamos nós mesmos nas situações cotidianas, a humilhação, se pensarmos nas nossas relações de trabalho, nos nossos chefes, os líderes do mundo, e se nos sentirmos humilhados, punidos, castigados, quais são as nossas reações mais espontâneas? É colaborarmos? Será que nós nos sentimos realmente estimulados a aprender mudanças, a aprender coisas novas, quando somos tratados de uma forma que não seja caridosa? Como é bom quando alguém tem paciência com as nossas imperfeições. Porque talvez a maior necessidade humana seja ser aceito, acolhido e amado, assim como nós somos nesse momento. É assim que estamos. Que bom quando alguém pode gostar de nós, investir em nós, cuidar de nós, apesar do que trazemos que pode não ser bom ao primeiro olhar. A coerência que também nos oferece, na medida em que temos condições, nos depararmos com as consequências das nossas escolhas. Porque quando o menino tem 14 anos, o Divaldo o chama a razão. Menininho, mas não lhe ofereceu a escolha. Aos 14 ele oferece. Ele lhe diz o que faremos. O envolve na elaboração da solução daquela situação. Porque se nós examinarmos o processo educativo com a perspectiva da imortalidade, nós precisamos educar os nossos pequenos para que eles saibam fazer as suas próprias escolhas quando estiverem longe de nós. É preciso fazer o exercício de olhar para cada situação cotidiana e não apenas modular o seu comportamento, mas os auxiliarmos a ter autonomia, a serem cooperativos para colaborarem com o mundo onde estão inseridos, a saberem fazer para si as melhores escolhas,
as melhores escolhas de acordo com as suas necessidades de espírito imortal, que não serão, muito provavelmente, atender às suas vontades em detrimento do bem alheio. Todos esses caminhos e essas práticas que nos conduzem a um processo educativo que por muitas vezes nós já viemos nos dedicando há algum tempo a tentar fazer essa conexão, mas afinal de contas, o que é levar o Evangelho para o cotidiano? Porque na medida em que nos tornamos pais ou educadores, tem momentos em que a pergunta vem: eu tenho Jesus como meu modelo e guia. O que ele faria agora, nesse exato instante? Essa conexão das nossas práticas cotidianas com o que nos diria o Evangelho é objetivo de estudo, de mergulho nosso na área da família. Porque se nós precisamos construir o mundo de bem-aventuranças que tanto desejamos, é necessário que nós recebamos os nossos bebês e as nossas crianças com práticas renovadas. Se nós percebermos o que por vezes nos passa realmente, honestamente despercebido, mas a forma violenta como nós ainda lidamos com seres tão pequenos, espíritos imortais sim, mas que nesse momento estão sob os nossos cuidados. Por vezes nos percebemos falando com os nossos filhos, sobrinhos, netos, alunos, de forma tão áspera e violenta. Jamais falaríamos assim no nosso trabalho. Talvez não tivéssemos coragem de dirigir as mesmas palavras ou o mesmo tom a pessoas estranhas. Mas ainda o fazemos com as crianças. Pode parecer que essa meta é muito distante, que ainda não é para nós. E se daqui a pouco o meu coraçãozinho dói porque, nossa, eu não pude fazer assim com os meus filhos. E eu que me disponho a fazer assim, quando de repente me pego fazendo tudo que eu condeno, ou tudo que eu penso não ser o melhor. Ainda estamos a caminho. Se nós conseguirmos reconhecer a necessidade de mudança e conhecer a meta e compreender esse modelo da pedagogia do amor, já estamos a passo. E se nossos filhos já cresceram nessa vida, e se eu ainda não sei como fazer isso, um bom caminho é começar conosco mesmos. Porque a nossa grande tarefa na existência é a gestão de nós mesmos, o nosso processo de autoeducação, que também pode se utilizar e deve se utilizar do Evangelho como um roteiro moral para isso. Então, nós podemos começar olhando para nós mesmos, sem medo, sem máscaras, reconhecermos em nós a inveja, em alguns momentos, os ciúmes, a raiva, o ódio. Tudo bem. Nós trazemos conosco todos esses conteúdos ainda. Mas se estivermos conscientes, conseguirmos nos abraçar mesmo assim, acolhemos e oferecemos direcionamento digno, não pautamos as nossas ações munidos dessas efervescências. Como na parábola do joio e do trigo, na medida em que progressivamente plantamos a virtude oposta a uma tendência necessária a ser corrigida, essa tendência, naturalmente, se vai indo embora. Mas e se eu não tenho filhos? Nós todos somos oriundos de um núcleo familiar.
ainda o temos ou teremos nas próximas. E mesmo que não tivéssemos nessa vida, estamos cercados pela família universal, seja no trabalho, no centro espírita, aonde estivermos. Se pudermos oferecer uns aos outros a proposta da pedagogia do amor, que ao receber do outro, por vezes um ataque, consegue perceber, por trás da postura ou do comportamento, uma necessidade não atendida, uma fragilidade externada daquela forma. Conseguimos emanar na sua direção a compreensão, a compaixão, o perdão, a indulgência com as suas imperfeições. Estaremos exercitando, compreendendo a educação com o amor. Porque todos os lares do mundo precisam mergulhar nesse processo educativo que planta paz e harmonia. Há um ambiente que está diretamente sob a nossa gestão e autoridade. E neste, nós podemos empreender todas as nossas ideias e os nossos esforços. Este é o nosso lar. Ainda costumamos criticar, de forma justa, é um exercício de cidadania, nós criticarmos os nossos governantes, os diretores do trabalho onde trabalhamos, enfim. Criticar a gestão, criticar os caminhos, as formas, mas há estas gestões que nos pertencem, da nossa família, a de nós mesmos, das nossas relações. Nessas, somos autônomos. E a cada dia que o sol nasce, nós podemos mudar, podemos construir novas perspectivas. Estamos sempre a tempo. Um aspecto que o Espiritismo nos consola muito é que recomeçaremos muitas vezes. Nunca é tarde para nós reiniciarmos. Nunca é tarde para mudarmos a perspectiva. Então, encaminhando o nosso encerramento com um poema da nossa obra, Parnaso de Além-Túmulo, de João de Deus pela psicografia de Chico Xavier, que se chama No Templo da Educação. Distribuía o Mestre os dons divinos, da luz do seu espírito sem jaça, e exclama enquanto a turba observa e passa: deixai virem a mim os pequeninhos. É que na alma sincera dos meninos há uma luz de ternura, amor e graça, de que o Senhor da paz quer que se faça o sol da nova estrada dos destinos. Vós, que tendes a fé que ama e consola, fazei do vosso lar a grande escola de justiça, de amor e de humildade. As conquistas morais são toda a glória que a alma busca na vida transitória pelos caminhos da imortalidade. Que sejamos nós os agentes da transformação, para que cada vez que mergulharmos num útero materno e voltarmos, tenhamos uma proposta de educação que mais nos favoreça e nos leve aos lugares que tanto desejamos chegar. Muito obrigada, amigos.